Boa noite, pessoal. Obrigado, Antônio. Então, boa noite a todos. A gente vai começar, já estamos com 72 alunos conectados aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Permita trazer a vocês três informações importantes. Nós estamos atualmente com três turmas online. São cerca de 450 alunos, três turmas de 150. E o principal canal que a gente usa para comunicar, talvez alguns não estejam muito acostumados, né, a fazer, por meio do WhatsApp, certo? Então, vocês vão estar sempre recebendo alguma motivação ali. E eu queria, a princípio, relembrar que todos os alunos do curso PBM FAO poderão estar seguindo no Instagram, que também é um dos canais oficiais do curso, né? Para poder ter acesso às aulas gravadas, às postagens. E só o fato de estar seguindo ali é uma das atividades e confere uma presença nos 10 momentos que a gente precisa ter de participação, tá bom? Segundo anúncio, além do Instagram, que eu incentivo que todos que ainda não estão seguindo façam ainda hoje, né? Procurem um link no grupo, vou repostar. O segundo lembrete é sobre a lista de atividades. Então, várias das aulas gravadas, inclusive a aula de hoje, a gente tem uma lista de atividades. São questionários de múltipla escolha num formulário eletrônico. Então, vocês vão poder ganhar também uma presença, porque como alguns não assistem a aula aqui, né, no momento síncrono, aí eles poderão assistir gravada e quando fazem a atividade, subentende-se que a pessoa teve ali o acesso à aula gravada, né, para poder fazer. E por último, eu quero relembrar quais são os dois textos básicos do nosso curso.
os nossos dois textos básicos para as leituras, né, do curso são os dois protocolos da Unifesp. Aí eu já começo a fazer a transição para a aula de hoje, né? Quero agradecer, inclusive, ao nosso professor da noite, professor Antônio Alceu, né? Para quem não conhece ainda, né? O professor Antônio Alceu, ele é médico cardiologista, né? Especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica, e ele já tem mais de 20 anos de experiência em técnicas alternativas, opções terapêuticas às transfusões de sangue. E por que eu lembrei e faço a transição, né, mencionando os textos básicos do nosso curso? Esses dois protocolos que servem como texto básico para as nossas leituras e estudo, né, incluindo as referências dos artigos que estão ali na lista de referências, né, foram produzidos, né, com o principal autor desses dois textos, é o professor Alceu. Então, a gente agradece muito ao seu, a sua dedicação a esse tema de gerenciamento de sangue paciente. A gente sabe que já tem uma vida aí dedicada a isso, né, de hoje, né? São décadas. E a gente está feliz também que você conseguiu, inclusive, defender e aprovar uma tese de doutorado nessa mesma linha de pesquisa recentemente na Unifesp, né? Na Universidade Federal de São Paulo. Ainda deve estar correndo nos trâmites de ser um pesquisador, doutor, então tem muita coisa ainda para ser publicada, com certeza, dessas pesquisas. A gente agradece muito sua presença numa sexta-feira à noite, né? Poderia estar aproveitando a folga depois de uma semana de muito trabalho, mas estamos muito felizes com a sua presença. Passo a palavra e o tema da aula de hoje, protocolo para tratamento de anemias com eritropoetina e hematínicos. Boa noite, mais feliz estou eu, Danilo. Professor Danilo, nobre amigo e colega aí. Pode-se dizer que é uma honra estar aqui. Se tivesse um aluno para dar aula aqui, eu ficaria feliz. Já estaria compartilhando o conhecimento que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Mas como eu estou vendo aqui, já tem quase 100 pessoas aí. Então, isso demonstra o sucesso desse curso e o desejo de aprendizado, né? Então, você principalmente está de parabéns, e também a todos aqueles que têm contribuído para tudo isso acontecer. Um deles tem que lembrar o professor Gilberto, pró-reitor de extensão do IFAL, e também o professor Rodrigo, diretor do campus Murici. E todos esses, assim, principalmente vocês que estão aí online, a gente fica feliz de poder, igual você mencionou, em plena sexta-feira, querer aprender um pouquinho mais sobre PBM e o tratamento da anemia. Então, mais uma vez agradeço o convite por estarmos aqui juntos e coube a mim falar sobre esse assunto, sobre o tratamento da anemia, que tudo começou com isso aí na minha vida, praticamente pode-se dizer, há quase mais de 25 anos atrás, que eu formei em 98 e desde então praticamente a gente vem estudando, escrevendo e publicando o assunto em revistas sobre esse tema. Então, vamos falar um pouquinho, vou tentar ser o mais objetivo, o mais prático possível. Depois a gente vai ter, no final, é, um bate-papo aí com relação a algumas dúvidas ou perguntas, mas, mais uma vez, me sinto feliz e honrado de poder ver, né, o sucesso de tudo isso estar acontecendo em vida, porque às vezes a gente pensa, não, isso aqui vai ter frutos, mas daqui a muitos anos. E agora a gente vendo tudo isso, igual você mencionou, com três turmas de quase 500 pessoas, isso é motivo de muita alegria e realmente de celebrar esse momento. Protocolo para tratamento de anemias com eritropoetina e hematínica, isso que a gente vai falar. Você já mencionou, sou médico cardiologista, acabei de defender agora esse título de doutorado em medicina, principalmente na área de hematologia, para você ver que eu sou cardiologista, mas defendi um doutor em hematologia, então daí o interesse tanto nessa área, né? E tem um site que esses protocolos que você mencionou, cada dia mais a gente está aprimorando eles. Eu já mencionei aqui a primeira aula, né? Ministrei a primeira aula sobre o manejo de sangramento, e esse agora é o protocolo de tratamento de anemia.
Declaro não ter nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Isso também é motivo de alegria, não ter nenhum vínculo com empresa, com indústria farmacêutica, essas coisas, porque a gente vê muito isso hoje, e nós não temos nada disso. Então, isso também tira todo o viés. Iniciar com esse slide eu já apresentei ele na primeira aula sobre manejo de sangramento, mas também não tem como apresentar esse caso, porque foi graças a esse protocolo que a gente vai mencionar aqui hoje que conseguimos tirar esse paciente após atingir um nível crítico de 2,9 de hemoglobina, né? Esse paciente, nós operamos eles em São Paulo, uma cirurgia grave e complexa que demorou 315 minutos de SEC, de circulação extracorpórea, de coração parado, para entender melhor, são 315 minutos, ou seja, mais de 5 horas de coração parado. Então, esse paciente sangrou, mas mesmo assim, com a máquina de recuperação intraoperatória, que de autotransfusão, muitos fatores de coagulação foram destruídos e acabou evoluindo com nível crítico de hemoglobina de 2,9. Mas mediante esse protocolo com o tratamento da eritropoetina com os hematínicos, né, foi possível nós conseguirmos tirar esse paciente depois dessa data do oitavo PO, embaixo aqui é o primeiro PO, segundo PO, de forma que no oitavo PO ele chegou ao nível crítico de 2,9, mas depois praticamente de 20 dias ele saiu do hospital de alta, vivo, claro, com 9,1 de hemoglobina. Então, sucesso mediante a isso que a gente vai mencionar do protocolo. Só que eu sozinho, né, nessa época, não conseguia tudo isso. Eu precisava de uma equipe multidisciplinar, do cirurgião, do intensivista, o médico de terapia intensiva, do anestesista, para conseguir todo esse sucesso. Então, daí a importância disso que você está divulgando, Danilo, assim, da ideia de entendimento, né, de compreensão desse projeto, desse programa PBM para poder colocar em prática, porque isso não adianta você ter só conhecimento, tem que colocar isso em prática. E lá em 2017 apresentamos a importância de uma equipe multidisciplinar com essas estratégias multimodais para reduzir transfusão de sangue. Isso foi apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia em São Paulo em 2017. Então, basicamente há 7 anos atrás, a gente já estava falando da importância de ser multidisciplinar, porque esse programa já existe há muito tempo, mas tem que ser multidisciplinar, porque caso contrário, a gente não conseguiria. Então, eu fico feliz de ter na assistência aí online enfermeiros, biomédicos, né, residentes, acadêmicos e colegas realmente médicos também, e vários outros aí, da importância de ser multidisciplinar mesmo. Por que que é importante esse conhecimento hoje para poder colocar em prática o que vamos falar? Porque é uma seca global de sangue no mundo, né? Global, isso é em todo mundo. Mas no nosso país, será que isso tem acontecido também? Peguei esse slide hoje, agora mesmo, quando estava finalizando a preparação dessa aula, ó, dia 20 de dezembro, 15 horas e 30 minutos, é a posição de estoque nesse principal hemocentro, praticamente, do país, em São Paulo. Notem vocês que praticamente os principais grupos sanguíneos estão com estoques em níveis críticos. Então, isso é de hoje. Então, daí a importância de a gente aprender sobre as estratégias, esse tratamento da anemia, para poder aliviar um pouco também essa demanda de sangue dos bancos, né? Então, o que estamos falando aqui tem real importância, não só para o tratamento, mas também para aliviar a carga, de gastos de sangue dos hemocentros. Outro motivo que estamos falando sobre isso, daí que surgiu a ideia de criar realmente esses protocolos que nós estamos usando na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, foi em 2020, né, que o Ministério da Saúde encaminhou ao Ministério Público Federal a recomendação de protocolos e diretrizes para evitar a transfusão de sangue. E nesse ofício encaminhado lá em 2020 ao Ministério Público Federal, citou um dos nossos artigos que nós escrevemos em 2014, que lá, 10 anos atrás, já mencionava esses 3 pilares do PBM. Há 10 anos já destacávamos esses 3 pilares, ou seja, o tratamento da anemia, como fazer isso, minimizar as perdas de sangue, como fazer, como minimizar as perdas de sangue e tolerância à anemia. Então, daí
notem vocês que a gente já estava realmente preocupado com isso, né, de uma forma para escrever, deixar na literatura brasileira esses artigos demonstrando como fazer, como minimizar as perdas de sangue, aqui uma revisão sistemática. Esse é o tema da minha tese de doutorado, que acabei, felizmente, deu tudo certo, com aprovação, com louvor, em 1º de dezembro. É o protocolo com estratégias multimodais de conservação de sangue do paciente. Ela realmente demonstrou que tem impacto na redução de transfusões de sangue halogênico e na mortalidade em cirurgia cardíaca. Esse é basicamente o protocolo que nós utilizamos. Aí é um resumo das principais estratégias, mas só para entender, não precisa guardar nada disso, porque vai ter a tese logo em seguida, ou seja, vai ser publicada também, e a gente vai poder, quem sabe outro dia, apresentar todas essas estratégias que nós utilizamos, que demonstrou em nosso país. Pode-se dizer que é a primeira tese de doutorado com esse tema defendido em nosso país, demonstrando que as estratégias para reduzir transfusão de sangue, mediante o protocolo, ela tem impacto nos resultados clínicos, desfechos clínicos, principalmente na mortalidade e infecção. E nós estamos seguindo, na realidade, essa política urgência da própria Organização Mundial de Saúde de implementar esse programa Patient Blood Management, devido aos desfechos clínicos favoráveis que a gente tem tido bons resultados com isso. Em que consiste esse programa? Já foi, com certeza, mencionado aqui praticamente em todas as aulas, porque esse é o foco desse curso, né? Desse projeto aí do professor Danilo. Então, primeiro pilar, tratar a anemia, que nós vamos falar aqui hoje, e também otimizar a deficiência de ferro, já foi mencionado em outras aulas, por mim também, minimizar a perda de sangue, e no terceiro pilar, otimizar a tolerância fisiológica do paciente à anemia. Todos nós temos ciência de que um paciente com anemia, ele morre mais e tem mais problemas realmente. Isso aqui foi demonstrado por Chander, é uma curva que é o grau de anemia de hemoglobina. Quanto maior, ou melhor, quanto menor o nível de hemoglobina, maior é a probabilidade desse paciente ir a óbito, que é a sobrevida do paciente. Então, se esse paciente está com 2 de hemoglobina, notem vocês que a probabilidade dele ir a óbito é praticamente 80%. É o que a gente vê aqui, ó. De 2,3 de hemoglobina, praticamente 83% desse paciente ir a óbito. Então, daí a importância de nós detectarmos e tratar essa anemia o mais precoce possível. Por que que é importante? Porque todos nós sabemos também que quanto maior é o grau, nível crítico de hemoglobina, maior é a deficiência de oxigênio. Então, isso gera hipóxia nesse paciente. Então, e consequentemente, lesão de órgãos. É isso que também foi demonstrado nesse outro estudo em 2012. Então, quanto maior o estado de anemia, maior é a chance desse paciente ir a óbito. E quanto maior a anemia, maior lesão de órgãos. Mas será se eu transfundir esse paciente, se eu devolver o sangue para ele de outra pessoa, eu vou melhorar essa oxigenação tecidual, microcirculação? Não é isso que a gente demonstra evidência na literatura, que a gente tem encontrado. Essa é uma revisão sistemática publicado na Transfusion Medicine Reviews em 2017, de 17 estudos, né, a maioria dos estudos, 11 concluiu que a transfusão não melhora a oxigenação tecidual. Então, não melhora aquela hipoxemia e não resolve o problema da lesão de órgãos. Por isso que notem vocês que aqui já cita, lá em 2012, né, o papel da eritropoetina que nós já vamos mencionar aqui hoje. E nós conseguimos também demonstrar, em nosso país, um estudo de 3.010 pacientes, publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca em 2013, envolvendo 1.888 pacientes submetidos à transfusão de sangue. A gente dividiu esse grupo de pacientes em 6 grupos, subgrupos. Os transfundidos com uma bolsa, com 2 bolsas, com 3, com 4, com 5 e maior. E o que a gente identificou? Que quanto mais sangue eu transfundo no meu paciente, maior é o risco desse paciente ir a óbito.
Então, daí foi a preocupação. Não é só com a escassez de sangue que a gente está preocupado, mas também com os efeitos adversos relacionados com a prática transfusional halogênica de sangue doado. Se eu dou mais sangue, aumenta a mortalidade, mas se eu reduzir a transfusão de sangue, eu também consigo ter o efeito inverso, ou seja, melhorar os resultados? Sim. Foi isso que esse estudo publicou, daí que foi a importância de cada vez mais assim, a divulgação desse projeto, desse programa PBM, devido a esse estudo aí, envolvendo 600 mil pacientes na Austrália, e viu que quando se reduzia a prática transfusional, reduzia 41% da transfusão de glóbulos vermelhos, 47% de plasma e 27% de plaquetas, nós tínhamos um impacto muito positivo nos resultados, com redução da mortalidade em 28%, da infecção em 21%, o infarto e AVC em 31% e da permanência no hospital em 15%. E nós observamos, basicamente, com a tese que nós defendemos, um resultado muito parecido. Nós encontramos uma redução da mortalidade de 34% com o nosso trabalho. Então, isso aí é real, a gente tem reproduzido também em nosso país. Daí, essa política de urgência, uma chamada ação, não só das equipes médicas, mas também governos, ministros, todos os departamentos, sobre a necessidade de alocar recursos para implementar esse programa, né? De forma tanto individual como no próprio hospital. A importância desse curso é nesse sentido, conscientizar não só hospitais, mas também de forma individual os profissionais de saúde a tomar a ação para implementar esse programa. Então vamos falar basicamente então desse primeiro pilar, detectar e tratar a anemia e a deficiência de ferro. Por que que estamos falando sobre anemia? Por que que é importante ter esse conhecimento que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo têm anemia e 50% são por deficiência de ferro, de acordo com essa organização e a própria Unicef. Ou seja, de cada 3 pessoas no planeta, pelo menos uma estará com certo grau de anemia. Essa é a prevalência global de anemia, 32,9 lá do ano 2010. Então, é uma prevalência alta de 32,9%. Isso se torna mais impactante quando o paciente vai para a cirurgia. Isso que esse estudo também demonstrou, envolvendo mais de 200 mil pacientes em 211 hospitais no mundo inteiro, demonstrou essa prevalência de 30% de anemia nos pacientes submetidos a cirurgias. Então, isso impacta nos resultados, porque a conclusão, a interpretação desse estudo foi que a anemia no pré-operatório, mesmo de leve a moderado, ela está independentemente associada à mortalidade e à morbidade desses pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. E esse estudo publicado na Transfusion em 2022, agora recente, uma das principais revistas desse assunto, né, sobre relacionado à transfusão de sangue, demonstrou a importância de detectar e tratar essa anemia no pré-operatório, porque ela está associada com maior permanência no hospital e outras complicações. Então, do que estamos falando, tem respaldo científico da importância de tratar essa anemia. E não podemos esquecer que o paciente que está na UTI, até 90% deles ficam anêmicos já no terceiro dia de unidades. Então, devido a vários fatores, a gravidade, perdas ocultas, né? Então, a importância de detectar. Como a gente trabalha no UTI, a gente sabe que isso é uma realidade mesmo. O paciente que vai para a UTI, você fica lá mais de 3 dias, 90% vai desenvolver um certo grau de anemia. Como tratar essa anemia? Não utilizando a prática tradicional da transfusão de sangue. Todos esses compostos aí, mais uma vez falando, não tem nenhum vínculo com nenhuma indústria farmacêutica, mas só para mencionar que todos esses compostos aí que a gente vê tratam anemia. Até mesmo o biotônico Fontoura antigo muitos ainda têm usado ele ainda para tratar anemia. Mas será que trata anemia de forma cientificamente correta? Será que todos esses compostos aí até que trata, mas não cientificamente correto? Por isso que a gente teve que elaborar um protocolo para poder ajudar o profissional de saúde a ter os resultados que espera, que poder tratar anemia até que trata, mas
talvez vai ficar aí um mês, 2 meses, 3 meses tratando anemia que não recupera. E o paciente precisa, às vezes, ir para uma cirurgia e a gente tem que ter resultados mais rápidos. É isso que é o protocolo que nós elaboramos lá na Unifesp. Então, tem aí a colaboração dos principais chefis da Unifesp, dos professores de hematologia, professor Nelson da cirurgia cardíaca, professor Manuel, professor Ida neurocirurgia, Rita da anestesiologia, professor Isabel, professor Carlos Eduardo Panfilho, e agora cada vez mais tem outros. Mas o que deixou a gente muito feliz é que a diretoria clínica abraçou essa causa. E ela, no protocolo, notem vocês quando baixarem, ele tem o apoio institucional da diretoria clínica do Hospital São Paulo e da Unifesp. Então, isso aqui me deixou muito feliz. Valeu todo o esforço, a gente ter estudado e colocado isso no papel para ajudar de forma multidisciplinar esse tratamento da anemia. Inicialmente, protocolo, vou dar basicamente uma pincelada do que tem no protocolo, não tem necessidade de guardar, depois essa aula eu sei que está gravada, mas é só baixarem o protocolo lá, a gente vai mencionar no site da Unifesp, do Bloodless, que tem todo esse acesso que a gente vai falar da aula aqui. Então, mencionando assim, a gente coloca no protocolo uma classificação bem simples da anemia morfológica, baseado no VCM, para a gente identificar se essa anemia é microcítica, macrocítica ou normocítica. E também na página, se não me engano, na página 4 do protocolo, a gente esclarece de uma forma mais simples também possível, baseado basicamente em três medidas principais, em três exames: a ferritina, a PCR, a creatinina e também a vitamina B12. Tudo isso para ajudar o médico a pegar um exame de laboratório, ele identificar o tipo de anemia que o meu paciente está e qual que é o tipo mais de tratamento que eu estabelecer o tratamento mais eficaz para poder tratar tanto a reposição de ferro, de vitamina B12 e, quando necessário, o tratamento adjuvante com eritropoetina. Inicialmente, os hematínicos que foi mencionados lá da anemia megaloblástica, que é uma anemia mais rara, mas tem que mencionar porque é, temos que saber tratar esse tipo de anemia. E no protocolo a gente destaca como fazer isso de uma forma mais rápida, de forma intramuscular, ou talvez a forma oral, que é mecobalamina, e como fazer isso. Acho que não veio necessidade de guardar isso aqui, porque são detalhes que a gente pode lançar mão a qualquer momento do protocolo. E quando tem a deficiência de ácido fólico, a dose certa de tratar de fazer essa reposição da deficiência de ácido fólico. Da vitamina B12, desculpa, da reposição de ferro, que é mais delicada, porque conforme mencionado, todos aqueles compostos mencionados, inclusive algum deles aí de sulfato ferroso, trata anemia. Mas notem vocês que para a gente tratar a anemia de uma forma cientificamente correta, notem vocês que algum dos compostos, quando ele tem uma menor dose de ferro elementar, eu tenho que usar até 5 dragas por dia. Alguns comprimidos, ó, do ferro quelato, glicenato, 5 comprimidos ao dia. Então não adianta, às vezes, vai lá, toma um biotônico fontoura, toma um sulfato ferroso que vai melhorar. Não, não é assim. A gente tem que ter um embasamento científico de como nós vamos tratar aquela anemia para a gente ter os resultados. E a forma oral, todos nós sabemos que ela demora um pouquinho mais para ter os resultados e tem os efeitos gástricos, muitas das vezes até intolerantes. Principalmente quando a gente tem que tomar mais comprimidos ao dia, então isso se torna muito intolerante. Aí, às vezes, tem que lançar a mão da estratégia endovenosa, que é a forma de recuperação mais rápida da anemia. No Brasil, nós temos pelo menos três compostos. O mais comum e mais em conta é esse, que é o sacarato de hidróxido férrico, que tem o nome noripurum, ferropurum, desses nomes aí que a gente já vê mais conhecido no nosso dia a dia. E também como a gente poder fazer isso de forma segura, essa administração EV de forma segura, porque como trabalho no TI, muita gente às vezes deixa de prescrever o ferro com medo de dar choque anafilático. Existe, mas é praticamente raro. Nunca nesses 25 anos utilizando esse composto aí, até hoje nunca tive nenhum efeito assim, adverso com relação a maiores com essa medicação, mas sempre fazendo, seguindo o que está nos protocolos, que está na literatura. E nós escrevemos isso de forma bem simples e bem
prática. Esse outro composto é a carboximaltose férrica, que é também utilizado, repõe de uma maneira mais rápida essa deficiência de ferro e, consequentemente, uma recuperação mais rápida da anemia também. Esse outro composto, que é a derisomaltose férrica, é um pouquinho mais caro do que os anteriores, mas também de forma mais resolutiva e mais rápida essa correção da deficiência de ferro e da anemia. E no protocolo a gente descreve como fazer isso, mais uma vez, de forma bem segura. Lembrando que a anemia não é só por deficiência de ferro. 50%, 50 a 60% sim, a outra 40% não é. E muitas das vezes nós temos que lançar a mão dessa outra medicação, da eritropoetina, que já está no mercado há mais de 30 anos, desde 1989. Então, ou seja, uma medicação que já tem se mostrado segura e eficaz há quase meio século. Então, não tem por que a gente, às vezes, ter temor de prescrever essa medicação. Acho que outros colegas também já mencionaram essa medicação em outras aulas, mas nessa aula, se gravarem isso, que existe uma outra medicação para tratar anemia, exceto essas vitaminas e também o ferro, já valeu todo o esforço de vocês estarem aqui e aprender isso sobre essa medicação. Aqui eu vou passar alguns cenários clínicos que a gente pode utilizar a eritropoetina e como fazer isso, porque a dose ela varia de cada cenário clínico. Por exemplo, aqui um pós-operatório, perdeu sangue e esse paciente está com menos de 10 de hemoglobina. Então, como que eu vou fazer para evitar uma transfusão de sangue depois de talvez uma semana? Iniciar com eritropoetina, 300 unidades por quilo até chegar a 3 doses. Depois reavalie, se for necessário, continuar com eritropoetina. Mas nunca esquecer que quando tem sangramento, fazer a reposição de ferro, porque a eritropoetina não funciona no cenário de deficiência de ferro. Aqui outras condições clínicas, por exemplo, anemia de paciente terapia intensiva. Tente memorizar, talvez guardar essa dose, porque essa dose de 600 unidades por quilo por semana é uma dose padrão para a maioria dos cenários clínicos, principalmente em situação de anemia grave. Então, 600 unidades por quilo por semana. O que nós estamos mais habituados a ver com relação a essa medicação eritropoetina é o tratamento da anemia da insuficiência renal, que a gente usa uma dose aqui embaixo, notem vocês, de 100 a 200, que vai dar mais ou menos 4.000, 3 vezes por semana. Aqui a gente está falando de uma dose de cerca de 40.000 unidades por semana. Então, é basicamente quase que 10 vezes a mais do que se usa para tratar a anemia da insuficiência renal. Porque lá, na realidade, não é anemia. A gente está fazendo um tratamento profilático para evitar que o paciente fique anêmico. Agora, aqui nós estamos falando de um tratamento da anemia. Então, por isso que tem que ser dose mais alta, né, nesse padrão de 600 unidades por quilo por semana. Isso aqui nós publicamos recente agora, porque há uma deficiência, há uma preocupação sobre o tratamento da anemia em neonatos e crianças. Então, foi publicado nessa revista da SABM, uma das principais sociedades hoje no mundo que publica assuntos ou artigos sobre esse programa, Patient Blood Management. Então, nós fomos privilegiados de ter aceito eh, esse, esse artigo, né, esse paper, para poder demonstrar como que se trata anemia em criança. Aqui está um pouco, porque eu não consegui fazer de forma bem mais nítida para vocês entenderem melhor, mas embaixo aqui resume o principal de tudo, é a dose de eritropoetina, mas aqui ensinamos também como fazer a reposição de ferro, mas especialmente da eritropoetina. Notem vocês que enquanto no adulto é em torno de 600 unidades, na criança pode chegar a 1.400 unidades por quilo por semana. Então, normalmente a gente vê criança é menor, dose, sempre menor, mas a eritropoetina pode ser até maior a gente fazer isso, e que é segura e eficaz. Em cenários de oncologia, podemos usar eritropoetina? Sim, claro. Tem respaldo científico para isso também. Essa revista das principais revista que publica assuntos sobre oncologia na American Society of Clinical Oncology.
publicado em 2019, demonstrou que a eritropoetina ela pode ser usada em associação com a quimioterapia. Outros cenários clínicos, o paciente que vai para a cirurgia. Se esse paciente vai para a cirurgia, eu tenho mais de 3 semanas para preparar esses pacientes, então ele está com menos que 11 de hemoglobina, então eu vou ter que usar eritropoetina, porque senão eu não vou conseguir atingir o alvo 13 de hemoglobina. Aí a dose de 600 unidades por quilo, 3 semanas antes da cirurgia e no dia da cirurgia. Se eu tenho menos de 3 semanas para preparar esse paciente, então é lógico que eu vou ter que lançar a mão de uma dose maior. Nesse caso aqui, a gente usa uma dose de 300 unidades por quilo, 10 dias antes da cirurgia e 4 dias após a cirurgia. Sempre lembrando da reposição de ferro, que não pode esquecer se o paciente tiver com ferritina mais baixa. Se o paciente vai para a cirurgia, não é eletivo, cirurgia de urgência, não posso perder tempo. Então, a eritropoetina vai funcionar de um dia para outro, mas quanto mais rápido eu iniciar a eritropoetina, principalmente se tiver com menos de 3 de hemoglobina, né, maior é a chance desse paciente não precisar de transfusão. O foco nosso é evitar a transfusão de sangue no pós-operatório. Então, inicie com a dose de ataque de 40 mil e depois 300 unidades por quilo até o dia da cirurgia. Se eu puder segurar esse paciente por pelo menos, às vezes, 7 dias, para que ele consiga chegar ao nível de pelo menos 9 de hemoglobina, isso aí é um ganho fantástico para evitar a transfusão de sangue. Essa dose de eritropoetina, ela é segura realmente? De 500 a 600 unidades por quilo por semana? Sim. De acordo com a Cochrane Library, que é um dos mais níveis de evidência que a gente tem na literatura, é a Cochrane. Então, ela mesmo publicada em 2020 sobre essa dose que nós acabamos de mencionar, que nessa dose ela não aumenta riscos adversos ou mortalidade em 30 dias. Então, é uma dose segura e com eficácia comprovada para evitar uma prática transfusional. Com relação ao risco de trombose venosa, se eu comparo o risco de trombose com pacientes transfundidos com eritropoetina, a transfusão de sangue halogênica ela ainda é maior com o risco de trombose do que com o tratamento de eritropoetina. Então, não justifica não usar eritropoetina pensando no risco de trombose ou tromboembolismo. Programa PBM de vida real. O que tem sido feito no Brasil? O que nós estamos fazendo para poder ajudar, assim como todos vocês aí estão aprendizado e cada um vai ser uma célula divulgadora desse projeto aí do professor Danilo e do IFAL, né? Esse foi publicado agora recente, como fazer a implementação do programa. Eu já vi aí que o professor Danilo acho que para o ano que vem, ele está empolgado em se ajudar os hospitais a implementar esse programa. E nesse paper, nesse artigo, a gente cita os 10 passos principais, desde o início, iniciativa, motivação, grupo de trabalho, conhecimento, esse que está sendo feito, né? Para poder ajudar realmente na implementação desse programa. E no item 6 não tem como implementar se não tiver protocolos. Não adianta ter na literatura que não vai conseguir se não tiver os protocolos. E nós participamos desse projeto. Esse outro publicado, não, ainda nem foi publicado ainda na revista brasileira, no Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, em 2024 agora, é um editorial que me chamou a atenção que a revista gostou, foi uma réplica de uma gravura publicada na Nature, demonstrando assim que, baseado em evidências, é necessário salvar sangue para salvar vidas. E isso aqui que nós já fizemos há 12 anos atrás, mediante esses protocolos, um retransplante cardíaco sem utilizar a transfusão de sangue e vida de 10 anos dessa criança que sobreviveu 10 anos sem nenhum grau de rejeição. Então, isso demonstra que o quão bom é a gente evitar uma transfusão de sangue, principalmente os pacientes submetidos a transplante, porque evita reações de autoanticorpos. O protocolo que nós mencionamos, onde que nós podemos encontrar esse protocolo, tem esse site da Unifesp, que
cada vez mais está sendo incorporado com outros artigos, tudo isso, mas lá tem esses nossos protocolos nesse campo aí, tanto o protocolo, esse que nós estamos mencionando, mas também o protocolo sobre o manejo de sangramento. E no site que nós criamos há 10 anos atrás, esse site Bloodless, com o objetivo único e exclusivo de colocar esse material, esses protocolos para ajudar o profissional de saúde como um todo, né, multidisciplinar, a poder entender, conhecer esses assuntos e poder divulgar também esses conhecimentos. Se eu fosse resumir num único slide toda essa apresentação, era esse aí, tanto o manejo de sangramento como esse, o programa PBM nada mais é do que isso. Quando a gente fala de PBM, é utilizar todos os recursos, todos os meios, tudo para evitar perca de sangue. Até mesmo a única gota de sangue pode ajudar a salvar uma vida. Então é isso que é o PBM, focar em todos os sentidos para evitar ao máximo a perda de sangue. Mais uma vez agradeço ao Instituto Federal de Alagoas, ao IFAL, ao professor Danilo e também a todos os envolvidos por estar essa noitinha com vocês aí. Quem sabe o ano que vem a gente possa estar ao vivo e a cores aí para poder sentir melhor o calor humano, porque aí sei que tem umas praias bonitas aí, né, professor Danilo? Obrigado. Obrigado você, professor. Obrigado você, doutor Seu, meu amigo. É muito bom ouvir como você está conseguindo, né, difundir essas informações aí sobre o tratamento de anemia. E agora a gente vai ter um momento, ao seu, de perguntas e respostas. Eu já vou até anotar o que você acabou de falar, né, antes das perguntas, que quer estar aqui presencialmente. Eu não vou perder essa chance, não, de fazer que você venha aqui. Venha nas praias mesmo, né? Nas praias de Alagoas. Sim. E aproveitar aqui o calor do nosso Nordeste aqui, Aqui em né? São Paulo tem praias, mas não tão bonitas como essas daí, acho que não. Tem não. É, eu sou meio suspeito para para avaliar, um alagoano avaliando as praias, né? É, Vou não, com puxar a razão. sardinha para cá, né? Tá Mas certo. obrigado, viu? Obrigado por compartilhar generosamente aí mais uma aula. A gente já tinha tido, né, de manejo de sangramento, agora tratamento de anemia. Obrigado mesmo, viu? Eu sei que o pessoal tá se manifestando aí no chat, tá colocando comentários e tal, né? Daqui a pouco eu vou trazer à tona alguns comentários, mas antes, eu queria que você comentasse o seguinte, né? Do que você tem visto? Você acabou de fazer doutorado em hematologia, apesar de ser cardiologista, né? Achei curioso isso. E você comentou que a anemia megaloblástica, ela não é das mais prevalentes, né? Talvez uma das mais menos prevalentes. A gente sabe também que tem outras anemias, hemoglobinopatias, como a doença falciforme. A gente tem alunos da Angola, né? Da África, que tem uma certa recorrência lá, né? Da doença falciforme. Os genes na comunidade negra são mais prevalentes. As talassemias também, né? E a gente sabe que tem algumas anemias mais complexas, doenças hematológicas que geram aplasia, né? E doenças oncológicas, leucemias, que podem gerar não só anemia, mas queda de outras células do sangue, né? Mas assim, de maneira geral, quais são as mais prevalentes e que, portanto, passa a ser muito útil esse protocolo? A mais prevalente, não tenha dúvida que é a anemia por deficiência de ferro, que a gente chega a atingir 60% da população. E a que mais debilita a pessoa, né? Anemia por deficiência de ferro, ela debilita muito. A anemia megaloblástica também debilita, mas assim, ela é mais fácil até de você fazer o diagnóstico, porque também por deficiência de ferro, mas às vezes assim, o paciente tem uma deficiência funcional de ferro e não está com anemia. E aí a gente sente isso assim, né? Se ele vai para a cirurgia, o que quer dizer isso? Às vezes ele tem uma deficiência de ferro, mas ainda não atingiu os níveis lá. Aí você tem que repor isso também. Isso acontece muitas vezes em grávida, né? Que tem deficiência, por isso que a gente tem que repor
essa anemia, ou seja, repor o ferro na grávida já desde o início. Sim. Mas você falar de uma condição clínica que atinge quase que 60% das causas, então é um grau muito alto na estatística, né? Então, essa prevalência. Então, É. daí a importância desse diagnóstico, da gente fazer o diagnóstico, principalmente a ferritina que vai fazer esse diagnóstico, né? É um exame simples, você pode pedir, já vai ver se está deficiente ou não, a saturação de transferrina, é, e fazer essa reposição o mais rápido possível. Por isso a importância do protocolo. E a anemia megaloblástica tem uma incidência menor, assim também a deficiência de ácido fólico, e o tratamento, assim, se repôs, acabou. A não ser que a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, né? Tem essa incidência, ou então é um alcoólatra. Aí você já tem algumas condições, uns fatores predisponentes que faz aumentar você pensar nessa anemia megaloblástica. E já fazer essa reposição já logo de início. E nunca esquecer da eritropoetina, porque ela vai ser assim, é como se fosse o coringa, né? Mesmo se você fez a reposição de ferro ou você quer acelerar esse processo, aí é que entra o papel importante da eritropoetina nesse tratamento da anemia, certo? Já, excelente. Obrigado. Acho que ficou bem redondo aí, que a mais prevalente é a ferropriva, né? Tem essas outras, mas a grande maioria vai ser tratado com ferro e eritropoetina, né? Uma pergunta sobre um paciente com um quadro de inflamação. Eu pergunto isso porque eu pessoalmente acompanhei um caso, né? Um caso de um paciente que diabético, com osteomielite, já tinha amputado o antepé, né? Tinha uma úlcera venosa, aquela lesão, né? Aquela ferida sangrante, uma veia anormal, né? Que ficava ali na extremidade do antepé amputado, né? Ficava Hum, ali sangrando, ele com curativo, né? E chegou o momento, ao seu, que o angiologista, né, o cirurgião vascular, ele decidiu que haveria necessidade de uma amputação devido à osteomielite ter danificado todo o osso da perna, né? E com é, chance dela infiltrar para cima. Então haveria uma amputação e esse paciente estava com hemoglobina de 9. Aí o que aconteceu? Quando foi medir a ferritina estava 400 no exame. Eu confesso que eu ainda vou pesquisar, eu não parei para analisar se é um erro laboratorial ou se é uma reação fisiológica mesmo do ser humano que está num quadro de inflamação. Eu percebo, e até a literatura cita, né, que a infecção ou outro quadro inflamatório, né, com a liberação de interleucinas, que faz a ferritina aumentar. E agora, né? Se o paciente no exame está com a ferritina aumentada, como é que a gente vai convencer a equipe multiprofissional ali de que não, mas ele está sangrando, né? Mas a ferritina está alta, ele está aparentemente, né? Ele está com o ferro alto, mas a gente sabe que é por conta da infecção, da inflamação, diabetes. Eu quero lançar esse enigma aqui para a gente tentar encontrar um caminho para esclarecer isso, que é muito recorrente. Às vezes a pessoa está internada, está com problema oncológico, está com infecção, vem de uma doença crônica, aí faz a leitura, faz o exame de ferritina, que é o nosso mapa, né, a diretriz para repor ferro, e não aparece ali, né, o que se espera. Ela dá alta, dá até acima de 300, né? Então, que outro parâmetro deve se usar para chegar a essa conclusão, né? Para também não atrapalhar o diagnóstico do tratamento dessa anemia. excelente pergunta. Normalmente você já mencionou, né? Quando o processo inflamatório, infeccioso, tudo, a ferritina assim, normalmente vai dar acima de 100 mesmo, acima de 100, 400, né? Esse é um nível bem mais alto. Mas uma coisa, não sei se foi feito também, é a saturação de transferrina. Você lembra se foi feito ou não? Se tem resultado? Porque ela também Não lembro. ajuda. Saturação de transferrina é isso que a gente cita no protocolo, que às vezes a ferritina pode estar até mais de 400. Mais de 100. A gente cita até 100, nem é 400, mais de 100.
Mas se a saturação de transferrina for menor do que 20 e uma PCR maior do que 5, que vai dar, com certeza, aí esse paciente tem anemia tanto por doença crônica como por deficiência de ferro. Aí está indicado o tratamento com ferro endovenoso. Entendeu? Então, a saturação de transferrina pode ajudar um pouquinho. Agora, se esse paciente sangrou, Danilo, teve sangramento, não tenha dúvida que perdeu ferro, né? Vai perder o ferro. Então, essa ferritina tá alta não é por conta de ferro, porque não tem porquê um paciente, né? Às vezes assim, a não ser que tenha uma outra doença, aí você vai talvez pesquisar assim, ultrassom de fígado para ver se está tudo bem, né? Se tem algum outros depósitos lá, mas se não tem nenhuma outra comorbidade, só anemia, essa doença crônica, é indicativo, não tenha dúvida que vai ter que tratar com ferro e eritropoetina, né? Outra coisa que você pode fazer também, se a equipe ficar na dúvida, é já tratar com eritropoetina para ver se vai ter resposta, dose alta. Espera 3, 4 dias, uns 4, 5 dias. Se houver resposta, você vê que a eritropoetina está funcionando. Se não tiver resposta, é porque aí a eritropoetina não vai funcionar no cenário de deficiência de ferro. Entendeu? Então, vamos dar eritropoetina. Já que estão achando que a ferritina está alta e tem ferro sobrando, vamos dar eritropoetina. Ela vai funcionar. Se não funcionar, aí você tem argumento, tá vendo? Então, isso é Ótimo. ferritina, é por doença inflamatória, não é que ela tem excesso de ferro. Excelente, eu acho que foi uma boa dica aí. Eu estava numa outra aula com a doutora Ana Paula Reis, ela deu um significado para PBM, bem simples. PBM, ela falou que é paciente bem melhor. Eu acho Verdade, que verdade. cabe aí, né? Vamos para o chat um Gostei. pouquinho aqui, aproveitar a pergunta dos alunos, ao seu. Ó, a gente tem 143, tá? A turma quase toda aqui, ó. O 144 alunos conectados, né? É, Então tá cheia a sala hoje, hein? poxa vida, chique no último. Ó, o pessoal tá gostando da aula. Deixa eu subir aqui no chat para não perder nenhum comentário. Eu sou meio atrapalhado aqui, mas vou me concentrar. Deixa eu descer aqui. Montenegro, ansioso pela aula de hoje. Pessoal Ele me cumprimentando. deixou tenso. Parabéns, doutor Alceu. Boa noite, muito bom. Aí a Lívia Mascarenhas. Obrigado, doutor Alceu, pela oportunidade de ceder seu tempo e nos compartilhar seu conhecimento. Parabéns. Alguns falaram sobre a questão dos slides estarem em inglês, né? Mas aqui já houve a explicação. Outros alunos já disseram, não, mas é porque originalmente muitos de estudos são publicados em inglês, né? Para não alterar a fonte, né? Hoje não tem mais nenhum, assim, você não consegue publicar nenhum artigo em português, mais tudo em inglês. Mas da próxima vez, acho que isso aí no Brasil a gente tem que aprender isso, né? Mas a gente, como, assim, vai dar aula para alunos de faculdade, assim, na Unifesp, lá tudo tem que ser original, sabe? Sim, Então, você traduzir não fica legal. Mas às vezes, assim, eu consigo, coloca o artigo e depois coloca a tradução em cima, original. Podemos melhorar isso aí, concordo. Nós somos não. brasileiros, né? Tem que português, né? Então, falar Que bom, português. que bom que você pensa assim também. Ó, tem uma consulta ao vivo aqui, ó. Vanessa Lima. Minha hemoglobina sempre é baixa, 9 a 10. Tomo Noripurum, aí ela sobe 12 e permanece, mas depois volta a cair. Teria uma explicação para essa consulta ao vivo? Não sei. Acho que aí tem que saber as causas, né? Que não, pode ser assim, uma simples deficiência de ferro mesmo, alguma deficiência de absorção, alguma perda oculta, vai ser assim. Tem vários fatores, igual a gente falou, alguma doença inflamatória que faz. Aí o ferro vai perder, vai repor, né? Mas se está resolvendo com isso, está tudo direitinho, continue, mas eu acho que vale a pena investigar, porque às vezes é um sangue oculto, né? Você trata aquilo e resolveu o problema, não precisa ficar tomando Noripurum também sempre. Verdade. Interessante, né? Até alguém deu uma dica aqui
procurar um hematologista, Ah, sim, pedir com exame de certeza. endoscopia com biópsia, Sim. Aí investigar melhor, né? verdade. Francine, eu acho que ela fala da suplementação da vitamina B12, como pode ser feita, só com receita médica. Tem outro profissional que participa também, Não, auxilia. não precisa de receita para comprar a vitamina B12, mas para fazer esse diagnóstico, acho que precisa de um médico, né, de um profissional de saúde aí, porque vai pedir o exame, aí a gente tem que saber se a gente faz essa reposição via oral, intramuscular, né, para ver. Então, mas não precisa de receita para comprar a vitamina B12, não tem vários compostos aí que pode ser usado. Tá bom. Eu encontrei aqui mais alguns comentários. Parabéns, excelente aula. Obrigado por dividir seu conhecimento. Que aula maravilhosa. Excelente aula, parabéns. Obrigado pela aula esclarecedora. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pronto, ó. Tem um comentário aqui. Vou ler ao vivo aqui, ó. Desde 2020, o Ministério, através do ofício, ratificou o valor das alternativas médicas a hemotransfusões. Diante disso, aí o Joel faz uma pergunta, né? O estudo do PBM já é uma realidade implementada na grade curricular da maioria dos cursos de medicina? Tem acontecido isso, Alciano? Você tem conhecimento disso que está implementando isso aí? Não, 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 não. Agora que, assim, está tendo esse empenho, né? É o projeto pioneiro da Unifesp, que já lá, assim, os alunos de medicina são obrigados a fazer um curso que foi pelo a Coreme, Comissão de Residência, e também o comitê lá de residência mesmo, da própria Unifesp. Então, lá já tem, acho que vai partir de lá esse modelo de escola para poder, assim, ensinar mesmo sobre essas alternativas, né? Porque também não tem aula sobre a prática transfusional, porque hoje, assim, para transfundir é coisa mais simples, né? Não precisa ser, viu lá, tá com anemia, assim funciona a prática transfusional tradicional. Tá com anemia, você vai lá para escrever 2CH, bem simples, né? Ainda abrevia ainda, você nem escreve concentrado de hemácias, é V agora. Então, 2CH é V agora, pronto. Então, isso aí envolve, assim, realmente um trabalho um pouquinho maior de conhecimento que você está fazendo aí, eu tenho certeza que isso vai ser replicado. Mas já está assim, tendo vários interesses do Ministério de Educação sobre para implementar isso nas escolas. Excelente. É bom saber, né? Então, a gente Sim, está sendo também pioneiro aqui no Nordeste, né? Sobre falta de exatamente. Então, PBM, né? No Distrito parabéns. Federal. Obrigado. E obrigado por ter dado base aí, publicando esse monte de pesquisa, esses protocolos agora, sua tese, né? Para a gente poder ter material para estudar, para ler, para para poder aprender também, né? Isso. Tem uma pergunta aqui relacionando trombose e eritropoetina. Talvez alguém tenha, né, em mente que há um risco aumentado de trombose quando se faz uso de eritropoetina. Mas e se a pessoa não receber eritropoetina e for transfundido? Não há também esse risco? Sim, claro. Isso depende muito, assim, da quantidade de volume de unidades de sangue que vai ser transfundido, claro, né? Que quanto maior o volume de sangue halogênico transfundido, maior será esse risco, né? Então, por isso, assim, que aquele estudo que a gente apresentou lá, publicado no British Journal, um colega médico, ele demonstrou, ele fez uma comparação, qual que é o risco em pacientes assim, com câncer, né? Que a gente já sabe que pacientes oncológicos têm mais risco de trombose, de tromboembolismo e tudo. Então, ele viu, embora o risco é pequeno, né? O risco lá, por exemplo, com a transfusão de sangue foi praticamente, acho que 2,3. E para transfusão, para eritropoetina, foi de 1,31.
Então a gente vê que assim, o risco com a transfusão foi maior, a transfusão halogênica que a gente está falando, do que com a eritropoetina. Então o risco existe. A gente tem que evitar o máximo possível a transfusão para evitar essas complicações. E várias outras, né? Que tem os efeitos imunológicos, de infecção, de imunomodulação e vários outros. É uma pergunta aqui sobre transplante, a Lívia. Doutor Alceu, no caso de implementar o PBM, estratégias, né, em pacientes que aguardam por transplante, transplante de medula, por exemplo, favorece, o quadro do paciente nesse período que ele está esperando um transplante qualquer, um transplante de rim, um transplante cardíaco, o fato dele usar as estratégias do PBM ao invés da transfusão, no caso de anemia, de sangramento. Com certeza, é aquele caso que a gente apresentou lá que foi aceito para apresentar no congresso da SABM. Quando você prepara esse paciente, assim, evitando transfusão de sangue, você tem muito menos reações inflamatórias, porque o sangue nada mais é do que um transplante de tecido, né? Você está injetando no corpo da pessoa algo que não tem o DNA dela. Então, o sangue é praticamente igual a impressão digital, e a gente sabe que o que a gente faz os testes é de 3 a 4 tipos sanguíneos, mas a gente sabe que cada vez mais descobre um outro tipo sanguíneo. Então, tem mais de, se eu não me engano, de 35 tipos sanguíneos diferentes hoje. Então, se a gente considerar os antígenos que tem para cada um desses, quanto mais antígeno eu injeto, mais eu vou gerar reação inflamatória e imunológica. Então, o paciente já está reagindo contra isso. Depois você dá um coração, ou um rim, ou um outro órgão transplantado, vai gerar mais ainda outro processo inflamatório. E isso pode gerar outras consequências, inclusive de rejeição. Aquele caso que nós publicamos, foram 10 anos de retransplante, ou seja, foi trocado o coração, depois trocou novamente, só que não recebeu nenhuma gota de sangue halogênico. 10 anos de sobrevida sem nenhum grau de rejeição. A gente não tenha dúvida, até isso a gente discute no artigo, que devido à não formação, ou pelo menos evitar a formação de anticorpos anti-HLA, que está relacionado com a rejeição do enxerto. Excelente, obrigado. Obrigado por lembrar esses detalhes, né? Pessoal, só uma informação. O Anthony acabou de postar aí no chat o link para vocês assinarem a frequência, tá bom? Então, como tem quase 150 pessoas aí, por favor, não deixem de dar uma entradazinha no chat e acessar o link para assinar a frequência na aula de hoje. Lara pergunta: quais são as contraindicações para a EPO, para a eritropoetina? A eritropoetina tem alguma contraindicação? Tem se o paciente. Absoluta não. Absoluta nenhuma. Se o paciente está com um grau muito grave de anemia, aí a gente tem que conversar com o paciente e estabelecer assim, com ele os riscos e benefícios, né? Se o paciente está com 5 de hemoglobina, ou eu vou transfundir ou eu vou dar EPO. Os dois têm os efeitos adversos. Então, a gente tem que negociar com o paciente o que ele vai preferir, né? Explicar bem claramente para ele. Quando o paciente teve, às vezes, assim, um AVC recente ou um evento tromboembólico recente menor que 3 meses, a gente só vai usar a EPO em extrema necessidade. Caso contrário, não tem nenhuma contraindicação. Obrigado. Qual é o menor tempo que se tem conhecimento para uma resposta, para a EPO começar a ter resposta no paciente anêmico? Menor tempo, vamos dizer assim que você administra a EPO, já começa a produção de eritrócitos, de eritroblastos, essas coisas. Mas para ser eficácia, é mais ou menos assim, uma semana. Mas com 5 dias a gente já pode ter alguns resultados no hemograma, mas para ter um resultado assim no laboratório é de 5 dias a 7 dias. Entendi. E com relação a essa questão da dose, você se preocupa muito com a dose, né? Parece que o que atrapalha, às vezes, a utilização do hematínico, como você falou, né? Tem várias fontes de ferro, mas tem que ter protocolo. Tem eritropoetina, mas tem que ter
É a dose correta. Eu acho que é aí onde está a falha, que às vezes diz, fiz o tratamento com EPO, fiz tratamento com reposição de ferro e não teve, né, solução. Dá para comentar algo em cima disso, Alceu? Sim, com relação à dose, não é isso? Isso, Aí vai depender de cada cenário clínico, igual eu mencionei lá. No protocolo, a gente cita assim, praticamente todos os cenários clínicos que o paciente possa se encontrar. Anemia da gravidez, da pediatria, insuficiência renal, quimioterapia, cada uma dessa situação clínica tem uma dose específica de acordo com a literatura. E aí você vai tratar de acordo com o que está lá no protocolo, que vai depender da condição clínica. Então, e também do grau de anemia. Se o paciente está com um grau mais alto de anemia, é claro que eu vou dar uma dose mais alta da eritropoetina, mas isso varia muito de acordo com o cenário clínico que está bem descrito lá no protocolo, que assim, são situações diversas. certo. Pergunta de Lívia Rafaele. Uma criança com leucemia, que é hemotransfundida, ela pode fazer o tratamento com EPO? Daria para fazer o tratamento dela com EPO? Sim, claro, pode fazer. E vai Legal. evitar muitas transfusões, muitas. A eritropoetina é, alguns casos de leucemia, às vezes tem que tratar de outra maneira, né? Tem outros meios de tratar, assim, até o transplante, mas a eritropoetina funciona também. Tem relatos de casos que vai evitar muitas transfusões. Excelente. Aí talvez como é criança, né? Aí vem a dose vai ter que chegar até 1.400 unidades, como eu vi lá, né, por semana, né? Exatamente. Então, bem alta a dose para poder ter essa resposta esperada aí, né? Jurandir Oleine, né? Percebo que muitos médicos tratam anemia sem o uso da EPO. No seu caso, há uma ênfase muito grande sobre o uso da EPO. Por que alguns médicos não fazem uso da eritropoetina no tratamento de anemia? Muitas das vezes porque não conhece a medicação, só sabe, igual eu mencionei nessa aula, igual mencionou aí, se guardar que tem uma outra medicação segura e eficaz para tratar anemia, eu mencionei, já valeu todo o esforço de estarmos aqui juntos aqui. É falta de conhecimento mesmo, ou talvez a preocupação de trombose, mas a literatura não apoia essa ideia. É. Para evitar a trombose, tem uma pergunta aqui, né? Para evitar o uso inadequado da eritropoetina, qual seria então? Eu vejo que no protocolo você coloca nível alvo de hemoglobina quando recomenda a eritropoetina e quando recomenda só o ferro, né? Aí talvez é assim, se a hemoglobina tiver já perto do normal, já é o momento de parar a eritropoetina, é isso que a gente pode ficar como lição prática. Sim, paciente oncológico a gente trata até 10. E outros pacientes já chegou em 11 ou 12, a gente também já interrompe o tratamento, porque a gente já sabe que aquilo vai protelar um pouquinho mais o efeito dela. Então, pacientes oncológicos até 10, chegou em 10 para, na maioria das vezes, e outros pacientes até nível 11 ou 12. Beleza, então tá aí os níveis, né, para ter o acompanhamento correto. Rosiane Carvalho, qual seria a alternativa melhor para um paciente com anemia que perde muito sangue em um acidente, por exemplo, necessita de uma cirurgia de emergência? Aí é aquela dose que eu mencionei. A gente tem que, não vai funcionar de um dia para outro, mas assim, a gente, quanto mais rápido iniciar uma dose de 40 mil de ataque e depois 300 unidades por quilo até recuperar o estado de anemia ou até a cirurgia. Excelente. Eu acho que vale a pena comentar aqui um pouquinho sobre o manejo do sangramento, né? Porque essa pergunta falou da eritropoetina, mas geralmente você usa os dois protocolos ao mesmo tempo, né, o seu? A parte de Sim, eritropoetina e ferro para já ir repondo o que foi perdido, né, a produção, mas em contrapartida tem o manejo do sangramento. A pessoa perdeu 1.000 ml, 1.500, sim. está perto de um choque, né, hipovolêmico. Qual, qual, assim, os passos do protocolo que você pode resumir para a gente no manejo de um sangramento, assim, num acidente? Isso depois também tem lá no site Bloodless, depois se alguém puder colocar o link aí, porque
Depois você coloca aí que tem, Sim. a segunda página do site tem esse daí, o protocolo manejo de sangramento, e a última página do protocolo tem as 10 medidas lá. O principal de tudo chegou o paciente com sangramento grave, tentar estancar aquele sangramento, de todas maneiras, utilizando o que você tem de recurso. Se não tiver gás, compressa, vai com roupa mesmo, a roupa do corpo que tiver, você para o sangramento. Tem que fazer parar, um balde furado, né? Tem que fazer parar, não tem jeito. Depois, tentar diagnosticar se esse sangramento é cirúrgico, tem que mandar para não esperar nada, vai para a mesa de cirurgia, porque senão fica esperando o pronto-socorro, o paciente que está sangrando, você só vai protelar um problema e deixar esse paciente no menor nível possível de pressão arterial, porque quanto mais, se ele tiver hipertenso, aí que vai sangrar mesmo. Então, utilizar drogas, meios para poder baixar essa pressão, que a maioria das vezes vai estar hipotenso mesmo, né? Mas se tiver hipertenso, não pode deixar. E tentar fazer esse diagnóstico com métodos de imagens para a gente saber aonde que está o ponto sangrante para poder fazer aquela correção hemostática e utilizar as doses corretas dos hemostáticos que a gente cita no protocolo. Porque já vi, peguei paciente na UTI, plantão de UTI, paciente sangrando, tomando 250 miligramas de Transamin de 8 em 8. Isso não vai parar sangramento nunca na vida. Então tem que ser doses mais altas mesmo, de acordo com o que está lá no protocolo. Obrigado, Alceu. Obrigado. Aula fantástica, gratidão. Joélio Dias aqui. Roberto Pereira Aracaju também relembra que existem as lesões de estocagem, né, no sangue armazenado, também a disseminação de doenças, né? Então, evitar esses riscos associados aí ao sangue halogênico, né? Pacientes com doenças renais ou anemia por quimioterapia, existe aí uma dica para o uso da eritropoetina? Peraí, Danilo, deixa eu ver. A pergunta fala. Ele comentou assim: paciente com doenças renais, algum tipo de doença Ah, renal, sim. né? Não, a Ou, eritropoetina vai funcionar normal nesse paciente. Se não for anemia por deficiência de ferro, ela vai funcionar em todos os cenários clínicos. Tanto é que a gente citou até aquele artigo lá que a principal Sociedade Americana de Oncologia apoia o uso da eritropoetina em pacientes fazendo quimioterapia. E ela funciona. Às vezes, ela demora a funcionar um pouquinho mais, mas vai funcionar. Vai funcionar. excelente. Tem uma pergunta aqui da Angola. Lá na Angola já é, já é 1 da manhã, 4 horas de diferença, né? Vai dar 1 da manhã lá já. Bom dia, doutora Ruth Félix, né, na Angola. Ela coloca aqui: boa noite, doutor Alceu, muito obrigado pela excelente aula. Há 6 anos que acesso o site Bloodless e há 3 anos que empenho em tratar anemia com as alternativas às transfusões de sangue, colaborando também com a Coli local. Olha, tem havido muito sucesso, principalmente, opa, em doenças com anemia de células falciformes, pois que essas doenças respondem muito bem à eritropoetina. Ó, que legal, né? Compartilhando a experiência. Muito bom. Tá conhecendo, então, o autor do site que você consulta, tá vendo aí? Fiquei feliz por isso. Muito bom. É, que legal. Muito bem, deixa eu descer aqui um pouquinho. Boa noite, aula muito esclarecedora, muito obrigada. Doutor Alceu, uma puérpera que recebe administração de EPO pode gerar algum risco para o RN? Não. Não. Pode ser, a partir, normalmente assim, a gente não tem o hábito de usar no primeiro trimestre, mas a Certo, partir do segundo trimestre a gente já usa com segurança, porque também não vai assim, utilizar, porque a maior parte é no último trimestre, mas a literatura não traz nenhum aumento de risco para o RN. excelente. Boa noite. É possível, deixa eu ver se essa pergunta já foi. É possível usar eritropoetina para tratar anemia em casos que o paciente não irá para fazer cirurgia? Sim, anemia de doença crônica, né? Sim, claro. Está apontado lá numa das situações do
do protocolo, né? Eu prestei, o uso da eritropoetina gera algum efeito colateral, já foi comentado essa. Quando a hemoglobina não fica estável, fica no nível de 9 a 12, o que fazer? Já foi comentado, né? Tem vários tipos Sim, de possibilidades, tem que ver se não é falta de absorção de ferro, reserva de ferro. Talvez vai precisar tomar endovenoso porque não tem uma boa absorção intestinal, né, doutor? Pode ser um exatamente. sangramento, sangue oculto, né? Bem, aqui outras dicas falando que os hospitais têm adotado microcoleta nos laboratórios para evitar desperdiçar o sangue do paciente, né? Eu acho que é isso. Tem É uma isso. pergunta aqui, ó. Carla Amorim. Pode fazer uso da EPO em pacientes com hipotireoidismo? Pode. Pode sim, Não, né? não vejo nenhuma contraindicação, não. Se for anemia, a dose vai ser menor, mas não vai tratar anemia sem problema nenhum. Aqui. No caso de dengue hemorrágica, pode ser usado a eritropoetina? Sem problema. Se tiver com Uma vez, anemia, uma vez eu estava vendo, ao seu que a eritropoetina, ela também acaba participando do estímulo da produção de plaquetas, especialmente se a pessoa tiver baixa reserva de ferro, ou se não for administrada junto com ferro, a eritropoetina pode aumentar também um pouquinho a contagem de plaquetas, né? exatamente. Um Então, efeito adicional, assim, não pleotrófico, mas é um efeito, assim, que ele vai atuar na linha de produção da medula como um todo, né? sim. Então, é até bom lembrar disso, porque geralmente a dengue severa, né, a dengue hemorrágica, ela afeta, né, a produção da plaquetopenia, né? Então, vale a pena ter como opção também, né, a eritropoetina. É. Sabemos que tem outros, né, romplastina, o trombopag, né, o extrato da folha de mamão, né, mas é uma opção também. Pronto, então eu encerro aqui, o seu. As perguntas, os agradecimentos não Aí, o param. Se eu último for aí, passar a eco noite em aqui. gestante HB só menor que 8? Não. Abaixo de 9 já pode ser usada. A Daniela aí também eu vi aí, ó. Ah, aqui Então, embaixo, né? abaixo de 9,5, o pessoal da Unifesp já vai usar. Assim, se estiver próximo da gestação, do parto, a gravidez Sim, avançada, tudo. Agora, se tiver é, uma gravidez que vai dar tudo certo, não tem por que você usar a eritropoetina, porque você sabe que vai ser um parto normal. Uma gravidez mais complicada e tudo, abaixo de 9,5, no último trimestre já está no protocolo que vai ser mencionado agora, inclusive vai ter o adicional no protocolo sobre o protocolo da anemia gestacional, em breve. certo. Muito bem. Obrigado, Danilo. Foi um prazer estar junto aí. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar e fazer os três anúncios de novo. Ainda tem muita gente conectada aqui. Pessoal, agradecemos ao professor Dr. Alceu pela publicação dos textos base, né, os dois protocolos, ele é o principal autor, e a gente está usando como os dois textos básicos do nosso curso. Acessem o Instagram, porque acessando e seguindo você vai ter uma atividade do curso lá, que é simplesmente seguir o Instagram. E eu vou postar agora, em todas as turmas, uma lista com todas as atividades. Vocês vão receber um PDF que tem a aula gravada e o Google Forms, o formulário para responder as perguntas daquelas aulas, tá bom? E hoje a gente encerra o curso da turma um. A turma um começou em outubro, então hoje é a última aula, fechou com chave de ouro aí, com a participação do professor Antônio Silva. Professor, muito obrigado. Vou aguardar você com ansiedade aqui em Alagoas, em Maceió, para a gente fazer treinamento nessa área de PBM aí nos hospitais, nos cursos de medicina e enfermagem aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado Eu que mesmo. agradeço. Boa noite a todos. Boa Prazer noite. estar junto, Danilo. Bom, Boa professor, noite. obrigado aí Prazer é pela meu, meu amigo. presença. Quase 150 pessoas. Foi um prazer estar junto. Boa noite. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Solta a vinheta aí, Anthony, para nós encerrarmos. Até mais. Tchau, tchau.